Eu vou mostrar aqui como eu uso esses moldes vazados, tá? Pra não ficar borrando e pra sair o desenho direitinho, vou fazer demonstração. Ó, eu tô preferindo usar o pincel de maquiagem. Esse pincel aqui, ele é da Macrylan, ele tem duas pontas, só que eu prefiro essa ponta mais cheinha. Porque eu acho que o desenho, ele fica mais perfeitinho, vamos dizer assim. Ó, eu vou pegar um modelo aqui, esse aqui, ó, do Mickey e da Minnie, eu vou bater só um, só pra demonstrar mesmo, só um desenho, não vou fazer os dois, não. Eu tô usando a tinta PVA da Daiara, tá? Mas dá qualquer tinta PVA dá pra eu poder usar, independente da marca. Eu vou mostrar primeiro no pincel. Aqui, ó, aqui eu vou pegar o pincel, eu vou carregar aqui na tinta, uma batidinha. Vai vir muita tinta aqui, então eu vou pegar um pedaço de papel toalha, né, que é um pedaço de papel toalha. Aí eu vou aqui, ó, tirar todo o excesso, vou bater pra tirar todo o excesso da tinta. Tem que ser, tirar bastante mesmo o excesso, porque senão, se tiver muita tinta, quando você for bater no molde, vai vazar por baixo, o desenho pode sair meio borrado. Ó. Agora, eu vou pegar aqui o molde, vou centralizar aqui onde eu quero que saia o desenho. Pego o pincel, vou dar batidinhas de leve, ó. Eu vou firmar o molde aqui, porque se ele escapulir também borra. Firmo o molde, batidinhas de leve. Por todo o molde. Batidinha. Preencheu todo o molde, retiro ele, sem arrastar, pra não manchar. Se o desenho estiver muito claro, às vezes você tá olhando, o desenho ficou muito claro. Pode esperar secar e volta com uma outra demão. Coloca o molde novamente e volta com outra demão, mas espera secar, senão borra, tá? Aqui eu vou marcar... Deixa eu pegar outro. Vou fazer outro aqui com a esponja. Dá pra fazer também com a esponja de maquiagem, eu uso esponja de maquiagem. Apesar que eu tô preferindo o pincel, mas dá pra fazer com esponja de maquiagem. Essa é aquela assim, que vem tipo uma pizza, né? Vários pedacinhos desse aqui no pacotinho. Aí eu corto vários pedacinhos, porque pra não desperdiçar, pra depois a esponja render, vamos dizer assim, né? Então, eu corto vários pedacinhos. Esse aqui já tá com um pouquinho de tinta, mas já tá lavado, tá seco, só que ficou manchado, né? Mas dá pra usar, dá pra trocar a tinta, não vai interferir em nada. Aí, aqui, eu vou pegar o pedacinho da minha esponja. Eu não gosto de estar colocando ela direto na tinta, porque eu acho que ela absorve muita tinta. Então, eu pego um pincel já velho, um pincel que já tá reganhado, né? As cerdas estão bem reganhadas. E aí, eu carrego aqui, ó. Passei. Eu venho aqui com essa esponjinha que tá passada, pego o papel e aqui eu tiro todo o excesso, ó. Tirei o excesso da tinta e vou pegar novamente o molde. Vou fazer outro aqui embaixo, ó. Pegar novamente o molde e vou vir e dar as batidinhas, ó. Firmo o molde e dou as batidinhas. Pronto. Retiro. Aqui, ó. Aí, se achar necessário, vem com outra camada por cima. Eu prefiro o acabamento do pincel, tá vendo? Eu prefiro o acabamento do pincel, mas com a esponjinha no molde também dá. Então, depois que terminou, o que a gente tem que fazer? A gente vem dando um acabamento com pincel filete, colocando o nosso toque no desenho, né? Porque, tipo, o molde em si, sozinho, ele não faz o adesivo. A gente tem que usar a criatividade na gente. A pessoa pode usar 5 pessoas usar o mesmo molde, que vai sair 5 desenhos diferentes, 5 cartelas diferentes, né? Porque cada um põe os seus detalhes, cada um dá seu toque, né? Aqui eu vou pegar uma tinta marrom, que eu vou mostrar como faz a sobreposição. Quando é molde, quando é o desenho, tem 2 moldes, né? O molde que vai por baixo e um outro molde que dá pra usar com outra cor por cima, pra formar o desenho. Agilizando assim também, mas também pode estar fazendo só a parte de baixo e vindo com a outra parte pra poder fazer
a parte de cima no pincel. Não precisa ter os dois moldes. Se a pessoa não quiser, não tem necessidade. Você pode fazer a parte de baixo e depois vir com outra parte por cima. O pincel aqui, como tá na tinta preta, o ideal seria eu lavar e secar ele bem. Mas eu vou passar tinta marrom por cima aqui, pra eu não sujar outro pincel. Eu tirar bastante aqui a tinta, ainda vai ficar bem escuro. Eu vou carregar ela aqui na tinta marrom. Vou pôr bastante pra ela sobressair em relação à tinta preta. Misturar aqui, porque vai dar uma mesclada, né? A marrom que eu coloquei com a preta que ainda tava no pincel, ela vai escurecer um pouco. O marrom vai ficar um pouco escuro. Vou tirar o excesso aqui, ó, que tem muita tinta. Eu coloquei muita tinta, né? Pra poder dar essa mesclada. Eu vou tirando aqui o excesso. Aqui. Quando você for fazer muitas cartelas, não precisa estar enfiando na tinta toda vez. O que você vai fazer? Você vai vir nesse aqui, onde você já bateu, e vai bater novamente pra poder carregar o pincel. Quando ele começar a falhar, né? Quando tiver pouca tinta que começar a falhar no molde, você faz assim. Aqui, ó. Suponhamos que aqui eu vou ter que tá sem tinta, né? Aí eu venho aqui, ó, coloco a tinta, bato aqui pra tirar o excesso também. Não precisa eu ir lá na tampa. Só quando aqui já tiver seco. Aí, quando aqui no marrom já tiver seco, não tiver como mais, não tá carregando o pincel, aí sim, eu coloco na tinta e volto aqui. Aqui, ó. Aqui eu tirei todo o excesso e aqui eu vou firmar o molde, pra ele não ficar levantado em nenhuma parte, né? Pra não vazar, firmo o molde e venho. Bato com delicadeza, não vou espremer assim, ó, porque senão pode ser que vaze, né? Se eu pôr muita força. Então, vem com a mão leve, dando batidinhas delicadas. Pronto. Eu puxo o molde, tá aí a parte de baixo do ursinho. Aqui, o ideal seria eu fazer uma outra demão. Mas eu não vou fazer, porque senão vai demorar a secar pra me vir com a parte de cima. O ideal seria 2 demãos pra ficar mais forte, né? Vai de gosto de cada pessoa. Se você achar que uma já tá suficiente, beleza. Eu vou esperar ele secar. Enquanto isso, eu vou fazer um outro molde. Enquanto ele seca pra vir com a sobreposição, eu vou fazer um outro molde aqui na esponja, porém, ela vai ser unha inteira. Esse aqui é outro molde, ó. Essa referência aqui, ele é um molde de zebra, né? Eu vou fazer unha inteira, porém, ele vai ser mesclado. Eu vou usar aqui 3 cores de tinta, vai ser... Vou pegar só um minutinho. Aqui, ó. Vou usar essas três cores, vai ser um amarelo, um ametista e um pink, todos da Yara. Vou pegar o pincel que eu usei, o preto, que eu teria que ter limpado. Esse pincelzinho que eu usei, esse velho, né? Pincelzinho que já não dá pra pintar mais. Ele tá um pouquinho com preto, mas não vai interferir tanto. Eu vou usar esse lado aqui, essa esponjinha tá meio quadrada, ela tá meio triangular, ela tá ruim pra segurar, mas eu vou usar esse lado aqui dela. Vou tentar fazer, se tiver ruim demais pra poder bater, eu pego a outra. E vou carregar na tinta. Vou primeiro com a tinta rosa. Esse ladinho tá um pouco duro, eu vou amassar, porque ficou um pouquinho de tinta, secou, né? Ficou um pouquinho duro. Eu vou ficar com a tinta, vou pegar a tinta rosa e vou vir aqui na parte de baixo, vou carregar aqui com a tinta rosa. Lembrando que sempre tem que tirar o excesso, seja no papel toalha, se você passa na mão, sem problema, pode passar na mão, mas sempre tem que tirar o excesso, senão na hora de bater na cartela sobre o molde, o desenho vai borrar, pode passar por baixo, pode sair por baixo a tinta, porque tendo muita tinta, ela vaza por baixo do molde. Passando amarelo, e agora eu vou vir com esse lilás aqui por cima. A intenção é elas mesclarem, então não precisa ser certinho, sabe? Porque a minha intenção é que elas deem uma mesclada mesmo. Aqui. Pronto. Agora aqui eu vou tirar o excesso dessa tinta. Aqui o papel. Dou uma batidinha.
Tirar o excesso, eu já posso dando uma batidinha tipo pra baixo, pra cima, pra ela dar uma mesclada, né? Desce um pouquinho, volta um pouquinho pra cima, desce um pouquinho pra ela dar uma mesclada. Tirei o excesso. Vamos centralizar aqui o molde na minha cartela. Centralizei. Vou segurar aqui, vai ficar bem firme. Vai ficar um pouquinho ruim, mas vamos tentar. E aqui eu vou batendo, ó. A esponjinha tá muito pequena, mas eu acho que vai ficar bom. Preenchi todo o molde. Pronto. Levanto. Se eu quiser ou um pouco mais forte, espero secar e venho com uma demão, tá vendo? Eu faria uma demão aqui. Essa parte aqui borrou um pouquinho, eu posso estar vindo com um palito, eu não tô com palito aqui agora, eu posso estar vindo com um palito de unha, com um algodãozinho na ponta úmido e vir aqui limpando, ó, tá vendo? Onde borrou. Agora, vamos voltar aqui no ursinho pra gente fazer o preenchimento, a sobreposição do ursinho com o molde pra preencher, sobreposição. Aqui, ó, é esse aqui, o molde, aí eu vou pegar esse ladinho, vamos ver se é esse que eu usei, o lado esquerdo, foi. Centralizei aqui o lugarzinho certinho do molde, ó. Vamos ver se dá pra ver. A gente não repara não que minha unha não tá linda, maravilhosa, toda quebrada. Que eu vou centralizar aqui o molde, tá vendo? E eu vou fazer ele na cor rosa. Pegar a cor rosa, porque meu pincel já tá meio sujo de rosa. Na cor rosa. Carreguei o pincel na tinta. Agora eu vou tirar o excesso. Tirar o excesso aqui dessa tinta rosa. Eu acho que com o pincel também a gente faz menos sujeira, borra menos a mão, sabe? É mais preciso também onde você bater. Aqui, ó. Pronto. Aí, eu peguei o pincel, agora eu vou bater. Bato com batidinhas leves, delicadas, pra não correr o risco de borrar. Vou carregar de novo meu pincel na tinta, porque eu tirei bastante a tinta aqui. Vou tirar o excesso no papel toalha, porque vai ficar bem clarinho, porque o marrom é bem forte, em comparação a esse rosa, né? Aí, eu vou fazer outra demão. Se você puder esperar secar, vai fazer uma cartela com 6 adesivos? Faz no 6 primeiro a primeira demão, depois você volta fazendo a segunda demão, no primeiro, porque já secou. À medida que você vai descendo, já secou aqui embaixo, você volta aqui pro início. Vai fazer a segunda demão. Com cuidado, tiro, aí fica assim. Agora aqui é só a gente fazer o acabamento, fazer os contornos. Ó, minha cartelinha despregou aqui. Fazer os contornos bonitinho, ó. Pra você ver que perfeitinho que ficou. E dar o acabamento. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem, pode me chamar aí no WhatsApp, que eu esclareço as dúvidas pra você. Vou deixar o link aqui do WhatsApp abaixo. Vou deixar o link também do álbum dos modelos, se alguém tiver interesse em adquirir, tá? Deixa eu fazer só essa daqui, pra mostrar pra vocês que essa daqui é uma florzinha que dá pra usar de fundo pra muita coisa. Você pode fazer contorno nela, você pode fazer preenchimento por cima com carga dupla. Então, ela é bem versátil, dá pra usar de várias formas. Ó, tá vendo? Se eu seguro só aqui, ela levanta. Então, aqui, se eu bater desse jeito, ela vai borrar. Então, seria ideal eu segurar ela aqui, ó, mais aqui no meio, pra poder ficar toda retinha aqui na minha cartelinha. Então, agora eu venho aqui, ó, vou bater, veio muita tinta, pode ser que vai borrar, opa. Bater com muita delicadeza, porque como veio muita tinta, se eu bater muito forte, ela vai borrar. O que vai fazer borrar ou não borrar é a quantidade de tinta que você põe no pincel, que fica no pincel quando você vai bater, e a força que você bate o pincel. Você viu que tá com muita tinta? Bate com mais delicadeza. E, ó, borrou, tá vendo? Se tá com muita tinta, bate com mais delicadeza. Se você bateu... não tá muito... Pode bater um pouquinho mais forte quando não tem muita tinta. Borrou, o ideal seria você vira o molde do lado avesso, do lado contrário. Vou pegar aqui, ó. Passa ele aqui no papel pra tirar o que ficou borrado atrás. Porque se tá borrado e eu colocar lá de novo, vai borrar novamente. Porque já tava borrado no fundo, né?
Eu não vou pôr daqui, porque vai pegar aqui em cima e vai borrocar tudo. Eu vou pegar ela e vou colocar daqui, ó. Vou virar ela de cabeça pra baixo. Vou colocar que aqui já tá seco nesse ursinho e vou bater. Seguro. Tirei o excesso que tava aqui a mais no pincel e vem batendo com bastante delicadeza. Pronto. Aí, ó. Ficou perfeitinho, tá vendo? A quantidade de tinta e a força que você coloca no pincel que interfere se o desenho vai borrar ou não. Então, tá aí, essas dicas que eu queria dar. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar aí que, assim que possível, eu respondo pra vocês, tá? Muito obrigada, beijo, até a próxima. Tô voltando aqui porque eu esqueci de uma coisa. Eu vou voltar fazendo uma segunda demão nessa daqui pra mostrar como é que faz. Não tem segredo, é coisa simples, eu vou mostrar. Ó, esse pincel que a gente tava usando tava no marrom, eu vou pôr o preto novamente. Carrego aqui no preto. Vou vir aqui, onde já tá bem seco, vou vir aqui, bato novamente no preto. E vou afastando pras laterais. Pra poder tirar bastante o excesso da tinta. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Está bom de usar. Pronto. Vou pegar aqui, onde eu quero fazer a segunda demão. Vou centralizar o molde, tá vendo? A gente consegue enxergar quando o molde, tá vendo? Quando o molde tá fora do lugar, a gente consegue ver parte branca. Se a gente centralizou mais ou menos aqui, tá bem preenchidinho, tá? Tentando olhar aqui por cima, tá? Peraí, vou pôr novamente, que eu tô tentando olhar pelo telefone, mas eu vou olhar aqui por baixo mesmo. Seguro, centralizei, vou segurar e venho com delicadeza na mão. Opa! Tá batendo, o pincel é comprido, tá batendo no telefone. Com delicadeza, bato bem direitinho. Pronto. E agora, retiro o molde. Ficou no mesmo lugarzinho, tá vendo? Ó, a imagem desfocou. Foca a imagem. Ficou no mesmo lugarzinho, porém, ela ficou bem mais pigmentada a cor. Em comparação com a outra, ó, dá pra ver a diferença. A cor ficou bem mais pigmentada. Por isso que, em alguns casos, eu prefiro fazer duas demãos. Então, aí, o que tinha ficado faltando.